Salve, salve galera, Pobre da Vila mais uma vez aqui com vocês. E galera, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nesse canal eu falo de finanças, investimento, como cuidar melhor do seu dinheiro e vamos rumo à liberdade financeira. Eu te ajudo a ser um futuro milionário. Galera, no vídeo de hoje nós vamos estar falando dessa alta histórica que teve na Bolsa no dia de ontem. 170 mil pontos, touro de ouro. A Bolsa nos seus níveis mais altos possíveis ultimamente. Então, galera, aí hoje vamos falar aqui de um assunto muito interessante que é sobre essa alta máxima da bolsa que ela teve aí no dia de ontem. Galera, a bolsa de valores, ela mostra que mesmo com esse momento de turbulência, rumores de guerra entre Rússia, Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, com toda essa estabilidade financeira, com essa estabilidade política que temos no nosso país, um ano de eleição, ela se mostra muito, muito, muito favorável. Tanto é que ela bateu agora esse recorde, essa alta histórica, a maior alta da Bolsa de todos os anos. Então, galera, mesmo com toda essa estabilidade, ela se prova no longo do tempo, haja visto essa alta histórica. Tanto que vocês podem ver aí, o ano passado, o ano de 2025, foi um ano de alta de Selic no extremo. A Selic bateu 15%. Com isso, fica mais caro para as empresas pegar empréstimos, para as pessoas físicas pegar empréstimo, os juros ficam mais caros para todo mundo. E mesmo assim, no ano de 2025, se você pegar o índice Bovespa, que ele é replicado pelo BOVA11, ele rendeu 35%. Ou seja, quem investe em renda fixa por causa da segurança, por um monte de outros objetivos, pessoa que não gosta de ver sua carteira valorizando, se tivesse pegado esse dinheiro e investido num único ETF, o ETF BOVA11, que replica o índice Bovespa e as maiores empresas brasileiras, ele tinha tido uma variação positiva de 35%, um lucro de 35%, 20% acima do que hoje nós temos na renda fixa. Então, com isso, a Bolsa se prova que é um investimento muito bom. Se você souber aonde alocar os seus ativos, você tem grandes, grandes rendimentos. Haja visto que a Selic estava 15% e o BOVA11, ou o nosso índice Ibovespa, que é o índice que mede as nossas ações, ele variou aí para cima 35%. Teve uma renda 20% maior do que a renda fixa, que é o que a gente tem assim de teoricamente mais seguro no Brasil. Porém, quem teve um pouco mais de ênfase ali, quis correr um pouquinho mais de risco e apostou no ETF BOVA11, teve esse rendimento aí de 35% no ano de 2025. Outro índice também que nos surpreendeu também no ano de 2025, em alta de Selic nas nuvens, foi o IFIX. O IFIX é um índice que ele reproduz a média dos fundos imobiliários, ou seja, eles pegam os maiores e melhores fundos imobiliários da Bolsa e replicam essa média desses fundos. Em tempos de alta de Selic, todo mundo se imaginava que o IFIX ia dar uma queda, ia cair, ia ficar bem lá embaixo, porque realmente é o que provoca. A Selic sobe, os fundos imobiliários tendem a dar uma caída no seu valor. Óbvio que tem o seu rendimento, tem várias coisas ali por trás. Então, nesse ano de 2025, que foi esse ano que passou, o IFIX ele rendeu 21% ao ano, ou seja, mesmo ele tendo um ano não extraordinário, mas mesmo assim ele foi 6% acima da taxa Selic. Então, se você soube escolher bem os seus fundos, escolher bem os seus ativos, você teve um lucro ainda assim acima da Selic da renda fixa. Então, é um lucro bem considerável, haja visto que esse lucro é livre de imposto de renda. Então, ele teve essa variação positiva de 21% ao ano. E aí, o que a gente pode esperar disso para 2026? A gente pode esperar que seja melhor ainda. O porquê que eu estou falando que a gente pode esperar que seja melhor? Porque o Banco Central já sinalizou que em março vai ter o primeiro corte da taxa Selic. Então, se a taxa Selic cai, os fundos imobiliários tendem a subir. Então, se o ano passado, com a alta da Selic, ele conseguiu se valorizar 21%, a gente tem uma oportunidade muito grande aí para conseguir surfar essa onda da valorização dos resultados bons dos fundos imobiliários, porque a taxa Selic vai cair
e todos os fundos imobiliários vão dar aquela corrigida, óbvio, fundo imobiliário de tijolo, por isso que você tem que saber onde alocar o seu ativo. Porque os fundos imobiliários de papel, ele continua ali numa estabilidade, e depois eles vão até dar uma caída, alguns que são atrelados ao CDI, né? Os que são atrelados à CRI, aí tem que estudar o fundo, ver fundo por fundo, no que eles são atrelados. Então, uns vão cair, outros vão permanecer, e alguns tendem até a subir. Mas fundo de tijolos, Selic caiu, fundo subiu. Isso aí é uma coisa que acontece normalmente, é o ciclo da nossa economia. A economia brasileira ela é cíclica, e esse é um dos ciclos. A Selic sobe, os fundos caem. A Selic desce, os fundos sobem. E a mesma coisa com a ação. Então, o crédito fica mais barato para a empresa, para a pessoa física, para todo mundo. Então, o dinheiro tende a circular mais. Com isso, aumentar as compras e aumentar o valor das ações, aumentar o valor dos fundos imobiliários. E, galera, o único ativo que, surpreendentemente, não subiu no ano de 2025, assim, até subiu, mas não foi tão relevante quanto esses outros índices que eu falei, 35% do Ibovespa, 21% do IFIX, foi o índice que replica as ações americanas, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Esse índice ele é representado aqui no Brasil pelo ETF IVVB11 e lá fora pelo IVV. É o mesmo fundo, só que um fundo brasileiro e o outro fundo diretamente americano. Esse índice ele subiu 5% no ano de 2025. Aí você pode falar para mim, nossa, tá vendo? Esse índice perdeu para a Selic. Espera aí, vamos lá. A gente que investe, que é investidor de bolsa, a gente é investidor para o longo prazo. Então, se a gente for colocar o ano de 2025, ele subiu 5%, beleza, foi pouco. Mas aí a gente pode pegar o ano de 2024. No ano de 2024, esse mesmo índice, esse S&P 500, ele subiu 74,5%, ou seja, quase 60% a mais do que a Selic. Então, assim, só aí, se você for comparar com a Selic, você já teve uma subida em um ano, comparado com a Selic, o que a Selic vai demorar 4 anos. E óbvio, a Selic não vai ficar 4 anos em 15%, porque haja visto que ela já está com um sinal para queda, até porque a Selic não faz, Selic muito alta não faz bem para o país. Então, assim, esse índice no ano de 2024, ele subiu 74,5%. Então, esse ano de 2025, ele subiu apenas 5%. Por isso que eu falo que é muito importante você diversificar o seu patrimônio, investir em todas as classes de ativo. Por quê? Porque aí você consegue surfar a onda. Vamos supor que você gosta de investir em renda fixa, não abre mão de investir em renda fixa. Você pode investir 25% do seu capital em renda fixa, 25% em ações americanas, 25% em ações nacionais e 25% em fundo imobiliário. Você não precisa deixar de investir numa classe para investir em outra, colocar todos os seus ovos em uma sacola, porque de repente você tropeça, quebra tudo e você fica sem omelete. Então, galera, vamos diversificar, isso aí é o caminho. Eu citei aqui alguns índices para vocês que subiram, citei também o índice americano que não subiu tanto, mas que assim, qual é a moeda mais forte do mundo? Se a gente pegar em 94, quando foi criado o Plano Real, era R$ 1 para $1. Hoje você faz as contas aí. Na cotação do vídeo de hoje, o dólar está 5,33. Então, R$ 1, $1 vale R$ 5,33. Então, qual é a moeda mais segura? Então, querendo ou não, é bom que a gente invista nos Estados Unidos porque a gente tira um pouco do nosso capital do risco Brasil. Mesmo esse índice, como eu falei para vocês, no ano de 2025 tendo subido só 5%, mas ele se mostra no longo prazo um índice muito, muito, muito compensador. É um índice que, se você pegar o histórico dele nos últimos 10 anos, ele subiu mais de 400%. Então, eu invisto em IVVB11, invisto também lá fora em IVV e aconselho que você também estude esses fundos, todos esses fundos que eu falei aqui, todos esses ETFs, todos esses índices. Se você não é uma pessoa que gosta de estar escolhendo ações por ações, fundos por fundo, você pode investir ali no índice. Mas você tem que estar bem ciente que o índice pode subir e pode descer. No longo prazo, se você puxar aí no investidor 10 e conseguir olhar aí os índices, todos esses índices que eu te falei, no longo prazo, ele tem uma rentabilidade muito, muito, mas muito mais alta do que a Selic.
Então, se você gosta de investir em renda fixa, não é necessário você deixar de investir em renda fixa, mas saiba que você está deixando de ter lucros maiores e mais consistentes no longo prazo do que você investindo na renda variável. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, se ele te agregou alguma coisa, algum conhecimento, deixa seu like, compartilha com seu amigo, com a sua tia, com seu tio, com a sua avó, com seu avô, com o seu cachorrinho, com todo mundo que você ama e que está rumo à liberdade financeira, galera. O vídeo foi esse. Um forte abraço do Pobre da Vila e até o próximo vídeo.